Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. E nós vamos ler só o versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Preste bastante atenção. Essa palavra aqui não é para quem está buscando prosperidade, não é para quem tem mentalidade de coisa orada e ungida que inventa milagres, não é para quem faz campanha, voto, sacrifício, não é para esse evangelho de escravidão falso e mentiroso que está aí, baseado no Velho Testamento. Essa palavra aqui é uma palavra simples, é um arrozinho com feijão, para quem tem entendido o que é o evangelho da graça de Deus, e tem sido despertado pelo próprio Deus para entender a grandeza daquilo que já foi feito na cruz. Então Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos orar. Deus, que quer que entendamos a verdade, abra o nosso entendimento, nos dê clareza para a palavra da verdade que é o Evangelho. Eu oro por aqueles irmãos queridos que sempre nos acompanham na internet, aqueles que são fruto maduro, prontos para enxergar. Abra o entendimento deles também, Senhor, que muitos se acheguem com o espírito despertados pela palavra da verdade. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu vou fazer um paralelo entre Adão e Cristo. O que esse versículo diz? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou uma segunda coisa. Então deixa eu explicar o que é esse pecado que entrou no mundo. Já expliquei isso 1000 vezes, vai 1001. Quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus havia dito para ele que ele morreria. Ele comeu e continuou vivo, mas também morreu. E onde é que ele morreu? Ele morreu no espírito, morreu por dentro. Aquela imagem e semelhança de Deus, porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus por dentro, ela foi destruída. Adão se tornou morto. Ele morreu por dentro. Nasceu dentro dele um grande vazio, grandes trevas, grande escuridão. Nasceram dentro do coração dele. O mundo de Deus, o mundo invisível, se apagou diante dele. Ele passou a ser um homem exterior, dominado pelo mundo exterior. Morreu o mundo invisível, o mundo sobrenatural para ele. O que mais que aconteceu com ele? A sua alma, que é mente, vontade e emoções, e o seu corpo passaram por um processo de destruição. O mundo emocional do homem foi totalmente destruído. O corpo do homem se tornou um corpo chamado corpo da humilhação, corpo do pecado, corpo da morte. Então, Adão passou a ser possuidor de um vírus, o vírus do pecado, o vírus da morte. Ele e sua mulher se tornaram um casal estragado, contaminados, pervertidos, depravados, totalmente estragados, destituídos da glória de Deus. E geraram filhos e filhas. E todo filho e filha que vieram de Adão nasceram com o mesmo problema, nasceram doentes. Foi uma coisa transmissível, nasceram todos estragados, contaminados, pervertidos. O planeta inteiro. Deus disse para Adão: Adão, porque você ouviu a voz da tua mulher
e comeste do fruto que ordenaram, não comeste, maldita é a terra por tua causa. E cita uma série de coisas ruins que iriam acontecer na terra. O planeta todo se tornou um planeta pervertido. Todo ser vivente se tornou um ser corrompido, estragado. É por isso que um mata o outro, um come o outro. Por isso que existe a corrupção, a mentira. Então, o primeiro casal se tornou totalmente estragado. Corrompeu a raça humana inteirinha. Estragou toda a raça humana. Aquele projeto de Deus, no princípio, foi estragado pelo pecado, e todo ser humano, desde criancinha, já nasce com essa corrupção da carne. Você não ensina a criança a mentir. Você não ensina a criança a ser nervosa. Mas eu falo isso direto. Ela faz uma coisa errada, o pai chega assim: foi você que fez? Ela fala: não. Como é que ela aprende a mentir sem ninguém ter ensinado? Porque ela fica nervosa e é egoísta sem ninguém ter ensinado. Porque ela nasce assim. Ela já nasce com essa natureza caída, pervertida, estragada. Porque o mundo está assim. Porque existe tanta corrupção no planeta, no nosso Brasil. Porque o homem mente tanto, engana tanto, tem tanta avareza. Por quê? Por causa disso. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então, quando eu chego aqui em Romanos 5,12, qual é a mentalidade de Paulo? O que Paulo enxerga quando ele fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Adão foi a porta que foi aberta para o mal, a destruição, a deteriorização entrar no mundo. Agora, o que Deus vai fazer? Então Deus vai abrir uma segunda porta. Qual é a segunda porta que Deus vai abrir? É Cristo. Então Cristo vem, você tem que entender isso. Jesus não veio ao mundo para me dar carro, casa, dinheiro. Isso é o evangelho mentiroso que prega. Jesus não veio aqui no mundo para me levantar empresário. Isso é o evangelho da mentira, é o evangelho da mídia, que só quer dinheiro das pessoas, nada mais que isso, porque não prega o evangelho, só engano. Cristo não veio ao mundo para essas coisas. Cristo veio ao mundo, é a outra porta que Deus vai abrir, para desfazer tudo aquilo que Adão fez e nos tornou prejudicial, nos tornou destrutivo e nos trouxe a separação de Deus. Então Adão, por ele entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Agora vamos fazer um paralelo de Adão a Cristo. Agora vamos lá, João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 29, que lemos muito aqui. João Batista está falando a respeito de Jesus Cristo. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte estragou a todos, todos pecaram. Então agora Deus manda Cristo, e Cristo vai resolver o problema que Adão criou. Olha o versículo 29, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está falando? João Batista é filho de sumo sacerdote. João Batista conhece todo o Velho Testamento, o pai dele ensinou. João Batista conhece todos os sacrifícios pela expiação do pecado do Velho Testamento, mas quando ele vê Jesus, Deus abre o entendimento dele, ele tem uma revelação. Qual? Olha o verdadeiro sacrifício. Olha o verdadeiro Cordeiro, que vai fazer o quê? Em Adão entrou o pecado no mundo, mas agora Cristo é o sacrifício perfeito. O que ele vai fazer? Na cruz, ele vai desfazer aquilo que Adão fez. O Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Que tira o pecado do mundo. Como ele vai tirar o pecado do mundo? Através do sacrifício de si mesmo na cruz. Então, quando Cristo ali na cruz diz está consumado, ele tira o pecado do mundo. Tem muita gente que tem uma grande dificuldade de entender que o pecado foi tirado,
Porque ele não sabe que está num corpo carnal, deficiente, sujeito a falha todos os dias. Então ele se vê errado, deficiente, e não consegue crer que na cruz o pecado foi tirado. A culpa foi tirada na cruz, o pecado foi tirado na cruz, mas o pecado, a cruz não tirou o defeito que todo ser humano tem na carne, esse corpo pecador, que continua defeituoso, errado, se irritando, perdendo a paciência, né? Ele comendo muito, briguento, nervoso, né? Ou só eu que sou assim? Você é também? Então agora vem Cristo. Deus abre uma outra porta. A primeira porta Adão abriu para o pecado entrar. A segunda porta, Deus abre em Cristo. Olha o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado não une. Então isso abre um grande entendimento. O sacrifício da cruz é a coisa mais perfeita, mais gloriosa, gigantesca que existe. Porque ali na cruz realmente o pecado foi tirado através do sacrifício da cruz. Mas não esqueça, o dano que o pecado trouxe na natureza humana não foi tirado, os defeitos não. Mas a culpa do pecado foi tirada na cruz. Vamos ver outra coisa que entrou por Adão aí nesse versículo Romanos 5,12 que nós lemos. Vamos lá. Por Adão entrou uma segunda coisa, Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que quem mais entrou? Entrou a morte. Entrou a morte, é por isso que todos morrem. Por quê? Porque as pessoas morrem. Porque eu tenho que viver 50, 60, 100, 80 e depois morrer? Por que eu tenho que morrer? Porque existe a morte. Uma coisa que você não precisa nem acreditar é na morte, mas que ela existe, você não precisa ter fé. Mas que ela existe, ela existe. E um dia, esse corpo aqui vai morrer. Você pode ter certeza disso. Então entrou o pecado por Adão, resolveu na cruz o problema do pecado. Agora entra uma segunda coisa, a morte. A morte é uma coisa terrível. Olha, você nasce, estuda, trabalha, luta uma vida inteira para chegar no fim, morrer e voltar ao pó. Que coisa triste, coisa sem sentido é essa, coisa degradante é essa, mas isso entrou por Adão. É por isso que todos nós morremos. O corpo morre, no espírito nós não morremos, mas Deus veio dar um jeito, veio abrir uma porta de saída dessa situação. E essa porta quem que é? Essa porta é Cristo. Vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Você tem que entender isso aqui. Versículo 8 em diante. Leia e entenda. Vou ler bem devagar para que você entenda bem isso aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora presta atenção. Que nos salvou, já nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Agora presta atenção. O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e o quê? A imortalidade. Como que ele trouxe à luz a vida e a imortalidade? Mediante a lei? Não. Mediante o evangelho da graça de Deus que Paulo pregava. Então por Adão entrou a morte. Passou isso a todos os homens. Agora presta atenção, agora Cristo vem, ele vai para a cruz, e como é que ele destrói a morte? Quando ele ressuscita dos mortos, quebrou o poder da morte e destruiu a morte, e trouxe o que para cada um de nós? A imortalidade. Será que você está acostumado com essa palavra, mas será que entende?
Ele trouxe a imortalidade. Você sabia que você é imortal porque crê em Cristo? Esse corpo não, esse corpo está condenado, ele vai voltar ao pó. Mas você nasceu por dentro, você é um espírito nascido de novo. Nesse espírito nascido de novo, você já tem a imortalidade em você agora. Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade através do quê? Não foi da lei. Não foi de sacrifício que ele trouxe a imortalidade. Não foi pagando dízimo que ele trouxe imortalidade. Não foi fazendo voto na igreja que ele trouxe imortalidade. Não foi através do carnê da prosperidade que ele trouxe imortalidade. Não foi através do propósito dos montes, dos olhos, das rosas ungidas, do lenço dos apóstolos. Não, nada disso. Ele trouxe a imortalidade através de Jesus Cristo, da sua ressurreição, porque quebrou o poder da morte. Então você pode ter certeza do que eu vou te dizer. Geralmente falar em morte, né? A pessoa, ai meu Deus, sente alguém agoniando, gemendo, com falta de ar, sofrendo, estrebuchando, que pavor. Não! Paulo em Filipenses fala assim: eu desejo partir, morrer, estar com Cristo, que é uma coisa incomparavelmente melhor. A morte para nós é uma bênção. É uma libertação, porque você vai sair desse corpo de escravidão e saindo dele você já vai ver o mundo invisível, o mundo de Deus, os anjos de Deus, já vai ver, vai estar tudo patente, clarinho diante de você. Então Cristo, através do Evangelho, ele trouxe o quê? Adão trouxe a morte. Cristo trouxe luz, vida e a imortalidade. Então Deus abre uma outra porta. Ele vem, a porta de Adão traz morte. Mas Deus abre a porta a Jesus Cristo. Ele vem trazer a luz, a vida e a imortalidade. Por isso ande com isso. Quando quiser te bater uma tristeza, sabe aquela coisa da alma que você tem? Olha, se você ficar no YouTube direto, só vendo notícia de política, você vai ficar com a tua alma problemática, com a tua cabeça cheia de problema, com medo do futuro, vai ficar. Se você fica, você tem que saber dividir alma e espírito. Seja lá o que for que venha até você, que a tua alma queira cair naquele marasmo de angústia e tristeza, lembre, ele já trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o quê? Mediante o quê? O Evangelho. Então Cristo trouxe a imortalidade. Eu posso dizer sem medo de errar, você é uma pessoa imortal através do Evangelho. Você vai viver eternamente nessa imortalidade. Acredita nisso ou não? Agora, isso não tem custo. Isso ninguém consegue por obras, por esforços. Ninguém consegue porque está na igreja de segunda a segunda. Não existe uma obra que traga a imortalidade. Essa imortalidade é trazida através do Evangelho. E o Evangelho da graça de Deus, que tudo já foi feito na cruz, já nos foi dado gratuitamente, todo o preço que tinha que ter sido pago já foi pago, e tudo da parte de Deus para o homem é dado o quê? Gratuitamente. É esse Evangelho que traz para nós a imortalidade. Abra lá em Efésios agora, vamos discorrendo, Efésios capítulo 2. Como nós estávamos, olha o que Cristo fez. Efésios 2:1, ele nos deu vida. Olha a porta que Deus abriu, ele já deu, não é que ele vai nos dar, ele nos deu vida. Como é que nós estávamos? Olha aqui o que Adão trouxe: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, o que ele fez? Porque eu fiquei morto nos delitos. Fiquei morto nos delitos por causa de Adão. Mas o que Deus fez em Cristo? Veio me dar vida. Ele veio me dar vida, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Ele nos deu vida.
e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Aonde aconteceu essa ressurreição? Dentro de nós, do nosso espírito, quando nós nascemos de novo. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, acima de todo poder, domínio, de todo mal, de toda força maligna, para a turma do sistema diabo, demônio, macumba. Você sabia disso? Nós somos igreja, fomos ressuscitados com Cristo. Essa é a nossa posição de direito, é a verdade do Evangelho. Estamos assentados nos lugares celestiais com Ele, acima de todo poder que você possa imaginar. Você não precisa ter medo de nada, a igreja reina em Cristo. Agora, esse evangelho de medo, de ameaça, de culpa, que fala que Deus vai pôr a mão, vai te matar, vai te castigar, vai te cobrar, esse evangelho de obras, tem que dar tudo que tem, isso é mentira, isso te escraviza. É o evangelho do Velho Testamento. Quem está no Velho Testamento está cego, não enxerga o que foi feito na cruz. Então esse evangelho da graça de Deus, nós estamos aonde? Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, de toda autoridade. Essa é a nossa posição. Você crê nisso como igreja? A igreja não é um monte de coitadinho que os outros têm que pensar por eles, que tem um líder aqui que é o bom, enxerga tudo, e ele manda em todo mundo. E tudo que ele fala, os coitadinhos que estão sentados, ele tem que falar amém, amém, amém. Não deixe eles pensarem. Não, a igreja é lugar de gente inteligente, que pensa, que não é escravo de religião, não é escravo de liderança, não é escravo de apóstolo, não é escravo de pastor, não é escravo de ninguém. É livre. Se é escravo, é de Jesus Cristo, de mais ninguém. Entende? Então esse evangelho da graça de Deus rompe com toda a escravidão desse falso evangelho que existe. Rompe com tudo isso. Esse falso evangelho que existe escraviza a mente das pessoas, fazem elas ficar dependentes de outros que mandam na vida delas. O evangelho da graça de Deus, você é livre, você tem que pensar, é inteligente, tem que ter a tua própria fé e não depender de ninguém. Falando ainda da morte, vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu estou te lendo o que está escrito aqui, está tudo escrito aqui. Porque essas coisas ninguém lê na televisão e ninguém prega. Porque esse evangelho está oculto. Os pregadores da televisão só falam em prosperidade, em dinheiro, a tua vida vai mudar, você vai ter casa, carro, e só isso. E não ensinam o evangelho para as pessoas. Por quê? Olha lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu falo assim, meu irmão, porque vai na internet, e tem muita gente na internet que vai acordar com essa conversa, com essa simples fala que nós estamos tendo, tá bom? Então, o que eu falei? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Olha as duas portas aqui diante de nós, olha lá. Visto que a morte veio por um homem, quem? Adão. Por Adão que entrou a morte. Nós estamos fazendo um paralelo de Adão e de Cristo. Também por um outro homem. Quem é esse outro homem? Cristo, Jesus Cristo, homem. Veio o quê? A ressurreição dos mortos. Olha o versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, Adão todos morrem, sim ou não? Foi a porta, por Adão entrou a morte. Olha só, assim também todos serão vivificados por quem? Por Jesus Cristo. Então nós que estamos em Cristo, presta atenção, nós já saímos da morte, nós já somos vivificados no Espírito, já passamos da morte para a vida. Você acredita nisso? O crente não é um coitadinho que fica, Deus tem misericórdia, pastor ora por mim, eu vou fazer a campanha da vitória, ai pastor, socorro, leva a aguinha orada, leva o salzinho grosso, leva a rosinha para mudar a tua vida. Não, a igreja, o crente é aquele que acredita de verdade, que sabe a sua posição, que está treinado no evangelho da graça de Deus, que conhece o evangelho da graça de Deus. Então você já tem vida, a vida está aqui dentro, no seu espírito. A vida eterna já está aí dentro do seu espírito. Está claro isso? Vamos lá, Romanos capítulo 5 agora. Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 18. Vamos trabalhar bastante no capítulo 5 agora. Romanos 5, 18. Olha o que diz.
Pois assim como por uma só ofensa, quem que trouxe a ofensa? Foi Adão. Veio o juízo sobre todos os homens. Para o quê? Para a condenação. Então, em Adão todos são condenados. Ele estragou a raça humana inteira. Ele condenou no pecado a raça humana inteira, estragou tudo. Adão é a porta que foi aberta para vir a condenação sobre todos os homens. Mas agora Deus abre uma segunda porta, que é Cristo. Então Cristo vem agora romper com essa condenação que Adão trouxe. Ele vem quitar o preço dessa condenação na cruz e vem trazer a libertação da condenação para todos os homens. Então agora vamos ver. Vou ler de novo parte A do versículo 18. Porque assim como por uma só ofensa veio o que? O juízo sobre todos os homens para a condenação. Agora aqui mesmo em Romanos, capítulo 8. Vamos lá, Romanos 8. Jesus Cristo vem ao mundo, é a segunda porta. Ele é a porta da verdade. E ele vem desfazer e destruir tudo que Adão fez. Tudo que entrou por Adão. Então Romanos 8, olha o que Cristo faz por cada um de nós. Agora, Paulo está dizendo agora. Agora o que Paulo fala? Agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? A lei foi mudada, tudo mudou. Olha lá, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei de pecado e morte é essa? A lei que Moisés trouxe. Trouxe condenação para todos os homens, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas agora Cristo nos libertou da lei da condenação do pecado e da morte, através da lei do Espírito da vida que Ele pôs dentro de nós. Então agora, olha, Cristo nos tirou da condenação. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para quem? Para aquele que está em Cristo Jesus. Sinto em dizer, a maior parte do povo de Deus acredita que perde a salvação o tempo todo. Eles estão debaixo de igreja de lei e ameaçam. Olha, se fizer isso, perdeu a salvação. Se fizer aquilo, perdeu a salvação. Olha, não trocou de roupa, perdeu a salvação. Olha, o pastor não pôs paletó e gravata, está do mundo, vai perder a salvação. Olha, a mulher cortou a pontinha do cabelo, vai para o inferno. Não é isso que você vê, essa escravidão que não é evangelho? Sim ou não? O sistema, o evangelho falso, mentiroso, condena e escraviza todo mundo. Mas nós que estamos em Cristo, presta atenção, nós nunca vamos perder a salvação. Sabe por que ela nos foi dada de graça? Quem pagou o preço para sermos salvos não fomos nós. Não foi por obra boa que eu fui salvo. Eu fui salvo pela graça de Deus. O preço foi um preço eterno na cruz que Cristo já pagou por nós. E quando eu creio em Cristo de verdade, sou salvo, liberto do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor dele. Ali dentro ninguém me toca. Por isso, através de Cristo vem absolvição. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por que Paulo fala assim? E ele diz, uma outra lei entrou na tua vida e te libertou da lei da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo está em você agora. E te libertou do quê? Da lei do pecado e da morte. A sentença condenatória, Ele te libertou disso. Pastor, mas eu perco a paciência, eu erro, eu mais que você ainda. Então não perde a salvação? Não, Deus sabe que você está num corpo, que você vai perder a paciência. E você nunca vai deixar de perder a paciência. Nunca. Mas Deus não leva mais isso em consideração. Você já descobriu que você é defeituoso? E você vai errar todos os dias. E você vai se irritar, vai perder paciência, quase solta um palavrão. Fala, meu Deus, eu sou crente, quase que eu soltei um palavrão. Não é? Deus sabe que você é assim, você que não sabe. Porque o falso evangelho quer que você seja perfeito. E você nunca vai ser. Você nunca vai ser perfeito. Você nunca vai ser perfeito. Você só é perfeito no espírito. Na carne você é defeituoso e vai perder a paciência. A mulher vai se irritar com o marido vai se irritar com a mulher, e vão ficar com cara virado um para o outro. Vai ser assim. Uma família com 4 filhos, um vai quebrar o pau com o outro, eles não se entendem. Mas tudo do mesmo vento, cada um com uma cabeça. O defeito não sai nunca.
Mas não é porque eu produzo defeito que eu deixei de ser salvo. O preço já foi pago na cruz. Então Deus sabe que eu sou defeituoso todos os dias. Ele não pode me cobrar perfeição porque eu sou defeituoso. E tudo o que tinha que ser pago para a minha salvação, Cristo de uma forma perfeita pagou na cruz. Você entende isso? Por isso, agora pois, ouça o que eu estou te dizendo. Eu sei que a tua mente vem daquelas igrejas assim: olha, vai para o inferno, olha, o seu nome vai ser riscado no livro da vida, olha, eu sei que a tua cabeça, quando eu falo isso, é um choque. Por quê? Porque você foi tão autossugestionado a se condenar para sempre. Você pergunta para a pessoa: você é salva? Eu estou lutando para ser. Ela nem sabe ser salva, não tem certeza de nada, está enfiado na igreja de segunda a segunda e não sabe que é salvo. Eu sei que eu falando isso, principalmente para as pessoas da internet, alguns vão olhar assim até meio com raiva de mim, porque não entendem isso. Mas tudo que precisava ser pago para a tua salvação foi pago na cruz. Agora, pois, você não perde mais a salvação. Você, uma vez salvo, salvo para sempre. Acredita nisso? Pastor, os meus defeitos, Deus já pagou até o fim da tua vida pelos teus pecados na cruz. Acredita nisso? Então aquele conceito de igreja cheia de proibição, de regra, de norma. Mulher senta do lado, homem senta do outro. Mulher tem que usar véu, homem paletó e gravata. Tudo isso é escravidão, porque não está escrito na Bíblia essas coisas. Tudo isso é um sistema religioso que não está escrito. O homem com o tempo foi pondo isso, foi acrescentando coisas. No fim, o que reina dentro das igrejas são essas tradições, ao invés de reinar o evangelho da graça de Deus, né? E todo mundo pensa que ser crente é assim: o homem tem que estar de paletó e gravata, a mulher não corta o cabelo com aquele saião, vai com a Bíblia debaixo do braço assim, e 8 filhos atrás. Não é isso que a cabeça do crente não era assim? Era ou não era? Não é isso, gente. Isso é escravidão. Isso é escravidão que foi posto na cabeça das pessoas. O crente é alguém livre, que sorri, que tem alegria de ser salvo, que não engana ninguém, não explora ninguém, não é mentiroso. De vez em quando fala e mente. Ou você nunca falou uma mentirinha na vida, hein? Talvez você tenha falado uma hoje para se livrar da sogra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, pois, em Adão todos somos condenados, mas agora vem Cristo, quita essa condenação na cruz. E agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo? Então você é salvo, você não é mais condenado. Pode sorrir sim, a irmã pode cortar um pouquinho o cabelo, não tem problema. Ah, pastor, e se passar o batonzinho, seu marido vai gostar. Posso brincar? Imagine o teu marido, olha, eu vou brincar. Acorda com você com aquela cara branca todo dia. Não leve a mal. Solta aquele bafo porque não escovou o dente ainda. Aí quando ele chega de casa, você está com aquele birote, aquele cabelo todo dia. Olha para os teus pezinhos bonitos. Não tem nenhuma, como é que é aquela coisa? Nenhuma, o quê? Uma basezinha. Aí está com aquela havaianona, assim, até usa a havaiana, é uma delícia, relaxa o pé, né? Ele fica 10 anos olhando para você assim. Vai ser difícil. Aí você quer dar um beijinho a mais, estou em jejum e oração vigiando. Pelo amor de Deus, vai acabar com o casamento. Aí chega lá: pastor, meu marido quer me largar. É o demônio. Não, não é o demônio, não. É você estar debaixo de uma lei terrível, vai destruir a tua vida, e você acha que isso é evangelho. É homem, não é evangelho, é coisa de homem. É coisa de homem. Está claro isso na sua mente ou não? Vamos um pouquinho para frente. Agora vamos a Romanos, capítulo 5, onde nós estamos no 7, não, no 5. Vamos a Romanos capítulo 5. Nossa, eu fui falar essas coisas, vocês não ficaram bravos comigo, não? A verdade nos libertará, né? Romanos 5, agora você tem que entender muito esse capítulo, esse Romanos 5, versículo 19. Você tem que entender muito isso com clareza. Olha, vamos ler. Está aqui Adão e Cristo, no mesmo versículo. Olha o que diz: porque pela desobediência de um só homem, que foi Adão,
muitos se tornaram o quê? Pecadores. Repare bem, eu nasci séculos e séculos depois de Adão. Eu não tive opção de obedecer a Deus. Foi Adão que desobedeceu, não fui eu. Pô, por que eu sou condenado por uma coisa que ele fez há séculos e séculos passados? Deus é injusto de me condenar, sim ou não? Eu não tive a opção de estar lá no jardim e Deus falar para mim, ó, não coma do fruto, eu decidir comer ou não comer, eu não tive essa opção. Quem teve foi Adão. Adão comeu, gerou a raça humana inteira estragada, condenada. Eu nasci aqui condenado, não tenho culpa de nada, porque ele fez isso e me condenou. O que Deus vai fazer agora através de Cristo? Você tem que entender com clareza isso, com clareza, né? Olha lá, vou ler de novo. Porque como pela desobediência de um só homem estragou tudo, muitos se tornaram pecadores. Agora presta atenção, você está no meio disso, você só recebe a influência de Adão e de Cristo, você não faz nada, você só recebe. Assim também, ou da mesma maneira, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Nossa, então Adão desobedeceu, passou todo o mal para mim, o pecado para mim. Ele fez um ato irregular, desobedeceu e me estragou. Agora vem Cristo, a segunda porta do bem. Então ele obedece, vai na cruz por mim. Eu recebi toda a influência maléfica de Adão. Agora Cristo vem e obedece e transfere para mim todo o benefício, toda a coisa boa dele foi transmitido para mim. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para nascer pecador, porque Adão que pecou, e também não fiz nada para ser justificado. Cristo fez por mim e transferiu todo o benefício para mim. Adão fez o mal, transferiu todo o mal para mim, mas não foi eu que fiz, recebi a carga. Cristo fez o bem, me liberta de Adão e transfere todo o bem para mim. Você está enxergando isso ou não? Então, em um homem todos são condenados, mas agora em Cristo nós somos absolvidos. Agora ele poderia fazer isso se não fosse para a cruz? Não, a cruz é o centro de tudo. A cruz é o último sacrifício do Velho Testamento, o último sacrifício da lei. A cruz elimina toda a velha aliança, todos os sacerdotes, tudo que estava sob a lei é eliminado na cruz. Na cruz Cristo encerra tudo. Então, pela desobediência de Adão veio o mal para mim, me estragou. Pela obediência de Cristo, ele me tira do mal de Adão e me beneficiou e me consertou. Recebi tudo dele agora, sem nenhum mérito, sem nenhuma obra, sem nenhuma justiça própria. Ele fez isso para mim. Então quer dizer, pastor, quando eu creio nele de todo o coração, isso é passado, é depositado na minha conta? Exatamente isso. Tudo que ele conquistou na cruz é me dado gratuitamente. Eu fui tirado de Adão, tirado desse mal pelo Evangelho, e fui posto no bem através de Jesus Cristo, na justificação, em tudo que ele fez por mim. Ele já fez tudo isso por mim. Eu não tenho que pagar preço. Então você vê uma igreja hoje lutando. Eu quero ter vitória, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer o diabo. Ela está lutando para alcançar uma coisa que Cristo já deu de graça para ela, mas eles não entendem isso. Então eles vão cantar: estou em guerra, na luta contra o mal eu estou em guerra, né? Eles vão cantar isso. A guerra não acaba na vida deles nunca, porque eles não entraram no Evangelho. Tem os irmãozinhos novos, estão entendendo? Estamos indo, visitantes estão entendendo isso ou não? Está meio... Vamos para outra coisa, lemos 5,19, né? Agora vamos a uma coisa para você entender. Lucas capítulo 4, vamos lá. Lucas capítulo 4, vamos encontrar Adão e Cristo aqui. Isso está escrito, está diante dos nossos olhos, é verdade. É verdade isso aqui. Lucas capítulo 4, naquela tentação de Jesus. O diabo está tentando Jesus está dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, né? Mas no versículo 6,
Vamos ler os 5 também. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, serás tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. O que o diabo está falando e tentando Jesus? Levou Jesus num lugar muito alto, mostrou a glória de todos os reinos do mundo, e disse para Jesus: olha, toda essa autoridade me foi dada por quem? E eu dou a quem quiser. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Quem entregou a autoridade do mundo na mão do diabo, conforme este versículo? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, vamos lá. Foi Adão que entregou tudo isso. Olha lá, Gênesis capítulo 1. Depois de Deus ter criado todas as coisas pelo poder da sua palavra, diz assim no versículo 28: e Deus os abençoou, Adão e Eva, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será por mantimento. Depois de Deus ter criado todo o planeta e formado Adão e Eva, Deus pôs Adão como um administrador, entregou o planeta na mão dele, e disse assim: olha, você domine sobre tudo, você vai ser o meu administrador, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre todos os animais. Adão mandava no planeta inteiro. Como que o diabo fala: a mim me foi entregue? Como isso foi entregue? Quando Adão pecou, ele entregou a autoridade que ele tinha no nosso planeta nas mãos do diabo. Você entende ou não? Por isso que o diabo tinha autoridade e mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, a glória deles, e falou: olha, tudo isso me foi entregue. Entregue por quem? Por Adão, que entregou tudo isso na mão dele. Está bem claro isso? Então quem entregou o mundo todo na mão do diabo? Adão. Mas agora vem Jesus consertar essas coisas. Vem Jesus consertar e trazer as coisas de volta. Sim ou não? Então vamos lá. A primeira coisa, vamos ver como o Evangelho tratou com o diabo. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Você tem que ter isso em mente. Isso aqui é Evangelho. Dificilmente uma igreja que prega libertação e faz culto de libertação vai ler isso para alguém, porque eu não sei se eles escondem ou se eles mesmos não acreditam nisso, né? Mas estamos lá, Colossenses capítulo 2, versículos que você lê todos os dias aqui. Vamos ler o 14 também, que não... Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que ele está dizendo? O escrito de dívida que era a lei, era contra nós, nos era prejudicial. Cristo removeu, a lei foi morta na cruz, removeu inteiramente, encravando na cruz. Você não deve mais nada. E o que ele fez depois? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então na cruz, todos os principados e potestades do mal foram despojados, destituídos de poder, de autoridade. Cristo arrasou, triturou todos eles. Sim ou não? Não é isso que está escrito aqui? Ah, pastor, mas antes, lá em Mateus, tá, essa casta não sai se não vier por jejum e oração. Lá tinha muitos demônios. Tinha muitos demônios esta casta, eles falam isso lá? Porque a cruz não havia acontecido ainda. O ministério de Jesus foi voltado para os judeus, ele está cumprindo a lei, e houve todo aquele aparato de demônios e luta contra demônios ali. Mas depois da cruz, quando Cristo vai na cruz, ele despojou todos os principados e potestades, acabou o poder deles, eles foram aniquilados, reduzidos a zero. Você acredita nisso ou não? É o que está aqui, se está aqui é verdade.
O que mais ele fez? Você já sabe de cor, Hebreus 2,14. Vamos lá, Tito, Filemão, Hebreus. O que mais Jesus Cristo fez? Ele fez isso, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos de Deus têm participação de um corpo comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte, repare bem, o Cristo morto fez isso, enquanto ele estava vivo não aconteceu nada. E tem pregador da graça às vezes que fala, Cristo morto, eu não sei como fala isso e não entende esse versículo. Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber quem? Então ali na cruz, presta atenção, o diabo. Outro texto está aniquilado, é reduzido a nada e destruído. Isso é verdade ou não é? Não está aqui na Bíblia? Então primeiro Jesus remove o diabo. Entende? Ele vai para a cruz, na morte dele ele remove o diabo. E depois da cruz você vai ver que ele retoma toda a autoridade. Olha lá, Mateus capítulo 28, vamos lá, Mateus 28, finalzinho de Mateus. Ah, pastor, isso está antes da cruz, mas é verdadeiro. Olha, veja bem, uma pausa para você pensar. Tudo isso aqui está antes da cruz, então você tem que analisar. Quando Jesus está falando com os judeus, ele está cumprindo a lei, tudo isso aí já passou na cruz. Mas tem a escatologia, tem capítulos aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus Cristo está falando do fim do mundo, está falando quando ele vai voltar, dos rumores de guerra, dos dias, do tempo do fim. Entende? Isso aí, mesmo sendo antes da cruz, é verdadeiro porque ele vai voltar. Mesmo que alguém que pregue a graça fala que ele já voltou, anos 60, anos 70, não tem nada a ver, porque ele vai vir fisicamente aqui na terra. Ele vai vir fisicamente aqui na terra. Então, em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando é a escatologia, fala do tempo do fim, da volta dele, da geração que vai estar vivendo aqueles dias. Quando ele fala esta geração, não era a geração que ele estava vivendo aqueles dias, é a geração que estará vivendo esse tempo do fim naqueles dias, totalmente diferente. Então, isso aí é válido porque não aconteceu. Muitas coisas de Mateus 24, algumas já aconteceram. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Mas ele fala, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse é o verdadeiro Filho do Homem. Alguém já na graça se intitulou Filho do Homem. Mas o verdadeiro Filho do Homem é Jesus Cristo, esse que virá, que todo olho o verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Fica com isso na tua mente. Então, o que eu falei? Mateus 28, né? Vamos lá, não cheguei lá ainda. Mateus 28, estou lento aqui. Versículo 18. Isso aqui depois que Ele ressuscitou, depois que ele venceu todos os principados e potestades, destruiu a morte. Versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes, presta atenção se isso não é verdade, olha lá. Adão entregou tudo na mão do diabo, o planeta. Jesus vem, aniquila o diabo. Toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Ah, pastor, não, toda autoridade, quando ele vem, morre, ressuscita, ele toma. Toda autoridade foi dada nos céus, toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Foi ou não foi? Quem é que tem mais autoridade do que Jesus na terra? Pensa nisso. Então, em Adão, o planeta é entregue. Cristo vem, aniquila o diabo e toma toda a autoridade do planeta nas mãos. Pastor, porque então ele tem que fazer tudo ficar perfeito? Não, esse planeta está assim por causa da natureza humana caída, está destruído, o homem corrompido, e não tem jeito, entende? Mas toda autoridade, a palavra diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então todos os fios contados, sim ou não? Hoje caiu uma meia dúzia meu, eu nem vi. Só se chegar lá no banheiro e procurar assim, aquele pequenininho é meu, o grande é da minha esposa, o pequenininho é meu. Eu não tenho controle, mas ele tem controle até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você acredita nisso? De verdade? Olha como ele te conhece.
Então toda a autoridade está dada nas mãos de Jesus Cristo. Então eu creio naquele que tem toda a autoridade. Não, vem o que vier, o problema vem, a luta vem, nós estamos num país que está numa crise financeira terrível, vem, mas eu creio naquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele está comigo. Então isso me torna apto, torna você apto para enfrentar qualquer situação de medo nessa vida. Sim ou não? Se você entende quem tem toda a autoridade na terra, você vai dirigir tranquilo. Se parar no farol, vai ficar assim, ó, cadê o assaltante para me assaltar já? Não vai ficar com isso na cabeça. Vai andar em liberdade pela rua, com precaução. Não vai sair 1h da manhã, abrir a porta do carro e ficar vendo celular. Vai ser assaltado. Na hora. Vem um motoqueiro, leva tudo. Até as tuas calças. Sim ou não? Mas aquele que tem maior autoridade nos céus e na terra está com você, está dentro de mim, dentro de você. Acredite! Adão entregou o planeta, ele vem, aniquila o diabo e toma tudo de volta. Tomou tudo de volta, toda a autoridade foi dada a ele. Foi ou não foi? Não é isso que está escrito? Só para terminar, nós vamos lá, volta para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 17. Presta atenção, aqui aparece Adão em Cristo de novo, olha lá. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, Adão, pela ofensa dele e por meio dele reinou a morte. Agora, olha Cristo aqui. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de quem? A saber, de Jesus Cristo. Então, presta atenção. O que é esse dom da justiça? Ele me justificou. Ele pagou a minha dívida e me tornou limpo, sem dívida, justificado. Quando Deus olha para mim, Ele não vê aquele pecador, aquele cara que precisa pedir misericórdia, aquele cara cheio de dívida, cheio de mancha, nas trevas. Não, Ele já me tirou de tudo isso. Quando Ele olha para mim, Ele me vê justificado, sem culpa, sem condenação, limpo. Você acredita nisso ou não? E Ele sabe que não é por nenhuma obra minha. Cristo me justificou, Cristo pagou o que eu devia. Pagou a minha sentença, cravou ela na cruz, me libertou de toda mancha, de todo mal, quitou o meu pecado na cruz e me justificou. Deus olha para mim agora e me vê justo, sem culpa, sem condenação, justificado por Cristo. Olha, vou ler o versículo de novo, olha o que Adão fez, repare bem, versículo 17. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação. Não, versículo 17, eu estou lendo o 18, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, presta atenção. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Você recebeu a abundância da graça? Sim ou não? Recebeu a abundância da graça? Entende o evangelho da graça de Deus? Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Agora, vê se você suporta essa palavra aqui. Reinarão em vida por meio de um só. Não reinarão em vida por conta própria. O que é reinar em vida? Significa que Deus me dá condições de vencer todas as coisas nesta terra. Deus me dá condições. Não é eu que sou bom. Não é o meu jejum, não é o dinheiro que eu dei. Não, isso aí é mentira. Então, se eu recebi o dom da justiça, eu vou reinar por meio dele. Eu vou reinar em vida. Então, Deus vai me dar a capacidade de suportar todas as coisas, de enfrentar os temores, de enfrentar os medos, de enfrentar essa sociedade corrompida, as necessidades que possamos passar, as lutas difíceis familiares com irmãos que possamos ter, enfermidades que esse corpo pode se manifestar. Então,
através dele nós vamos reinar em vida, estar por cima de toda essa situação, através dele, através de Cristo. Então, repare bem, se a tua fé enxergar isso, se no teu espírito a palavra se abre para essa verdade, olha o nível que o Evangelho te pôs. Então, um desafio a cada dia um desafio a ter mais paciência contra esse homem velho. A cada dia é um desafio a reinar em vida contra as irritações desse homem da carne. A cada dia é um desafio de reinar em vida, não ter preocupação quando você põe a mão no bolso e não tem mais nada. A cada dia reinar em vida, se bate uma enfermidade no corpo, vem aquele desespero, reinar em vida, sabendo que através dele, pela tua fé, Deus vai criar uma situação, ou você vai no médico e é curado, ou ele vai te curar. Acreditar, reinar em vida, quando você vê o teu filho fazendo tudo errado, não quer nem saber de nada de Deus, reinar em vida, acreditar que lá dentro dele vai acontecer alguma coisa, não é ficar brigando, vamos para a igreja, não encha ele, pare de encher o teu filho, não fale nada de Deus para ele, mas acredite que mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer dentro dele, que Deus o trará, não é o quanto você falou, não é o quanto na hora da tem mãe que é assim, senta para tomar café, precisa ir para a igreja, filho, senta para mostrar, olha, não esqueça de Jesus, senta de noite, olha, pede para Deus te guardar, porque você vai para aquele, sabe, é um tormento na vida do filho, é um tormento, entrega ele na mão de Deus, reine em vida sobre isso, não tenha medo, acredite, né? E se faltar o dinheirinho, Deus, vou aprender a passar isso sem dinheiro, mas vou reinar em vida. Não vou cair no pavor, não vou cair no medo, né? A mulher não vai chegar para o marido que nem a mulher de Ló, amaldiçoou Deus e morre, né? A mulher não vai ser essa linguarudona, né? Que vai ficar em cima do marido, né? Porque vai reinar em vida. Por meio de quem? Cristo. Adão foi a porta de entrada de tudo, da destruição, do diabo, da morte, do pecado, da condenação. Cristo é a porta da saída de tudo isso. Está consumado, ele disse na cruz. Está tudo resolvido. Tudo já está feito, tudo já está pronto. Crê ou não crê? Eu creio. Fala assim, amém.